Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Nessa terça-feira aí estamos trazendo as últimas novidades aí para vocês sobre o Mengão, né? O Flamengo nessa quinta-feira tem partida decisiva aí pela Copa Libertadores da América, a quarta de finais, vai enfrentar o Peñarol e precisa muito aí de uma vitória. Claro. Sempre a culpa é dele, não de quem contratou o treinador. Né? Nessa hora não tem o pai da criança. Esse pai da criança não aparece. O Botafogo trouxe 50 milhões de dólares para mais no ataque. Mas deixa eu botar uma coisa exatamente. Chamar o Lio e o logo e querem resultado. Calçade, nessa folha de raciocínio eu pergunto, é o caso do Tite também? Porque Tite... você falou ano de eleição, o Flamengo está no ano de eleição. O Flamengo veio de um ano que não ganhou nada. O Flamengo tá lá na Copa do Brasil, mas a Libertadores, o Campeonato Brasileiro já meio que ficou, ficou um pouquinho de lado, porque a coisa está complicada ali contra o Peñarol. De janeiro do ano passado. Muros pichados hoje, fora Tite e tal, não sei o que. Janeiro do ano passado até setembro, agora, o Flamengo tem um título estadual. E o título brasileiro está difícil competir. E então resta a Libertadores num jogo que você tem que ganhar fora de casa. E aí a Copa do Brasil depois é outra conversa. Tudo isso que eu estou falando não é informação, é impressão, e eu conheço um pouquinho, obviamente, o jeito que as diretorias desses clubes trabalham. A situação do Tite também é extrema. Não é extrema. Extrema, porque aí tem uma eleição, né? Aí é mais ainda, né? Por vários motivos. É que, assim, eu só acho que a direção do Flamengo, nesse momento, pensando em eleição, não adianta entregar a cabeça do Tite numa bandeja. Você precisa agora, possivelmente... ganhar um campeonato. Ganhar a Libertadores, tá? Porque... Se ficar com a Copa do Brasil, já vai doer. Eu acho. Vai. Porque é a terceira. É o que você falou, né, Calçado? Eu acho que ninguém pode esquecer, quando você pega de janeiro do ano passado até setembro de agora, é isso. Você está falando de um acúmulo de um clube que... por tudo que investiu porque conseguiu arrecadar para investir, se imaginava e se discutiu durante muito tempo sobre a supremacia, predominância em relação aos adversários. Eu acho que é isso que precisa ser consertado. Pelo seguinte, o Flamengo tem uma situação hoje muito boa que ele trabalhou para conquistar. Então ninguém deu ao Flamengo essa situação em que ele se encontra, de presente. Ninguém foi lá e pagou. Quanto você está devendo? Pagou as dívidas. O Flamengo resolveu o seu problema, cortando ali na carne, doendo, né? Foi pesado e conseguiu. Então o Flamengo criou uma expectativa gigante na torcida, em todos que vivem em torno do Flamengo. Justificável. Na sua gestão também. Treinador. Mas olha o erro. Olha o erro. Só a grana não resolve. Houve um momento, isso anterior, que quando você tem os concorrentes ali bem abaixo, e você põe dinheiro e contrata jogadores, o Flamengo ganhou muito tempo na individualidade, porque ele era muito acima. Só que o futebol, ele muda. O futebol muda, os adversários mudam. Os adversários também se movem. Quando o Flamengo começa a botar dinheiro e trazer grandes jogadores, o Botafogo não estava em nenhuma conversa. O Botafogo estava desaparecido, mortinho, ali no canto. Aí vem o Textor, o tempo passa, o Flamengo continua a potência que é, botando dinheiro, mas tem alguém trabalhando e botando dinheiro também. Então, você já muda a competição. Ela já tem um outro ali para te atrapalhar. Tem o Fluminense que, nesse intervalo, foi campeão da Libertadores da América. Sim. Incomoda também. Mas essa grana gera uma expectativa e, ao mesmo tempo, uma certeza. E uma certeza daqueles que estão próximos ao Flamengo de espetáculo. Então, cara, se essa é a certeza, não devia ter vindo o Tite, o espetáculo. Ele é um treinador que privilegia, não estou falando que é retranqueiro, mas um treinador que arma boas defesas como ponto de partida para ganhar títulos. Mas eu tenho duas questões com isso. O rubro-negro hoje não quer saber nada disso. Ele quer um time dando show, atropelando todo mundo, só que o futebol nem sempre é feito disso. Calçado, eu acho que tem duas questões. Eu acho que se o entorno do Flamengo não perceber... Sim. Não, isso você tem razão. Que futebol prega peças. Que no futebol, ainda mais no mata-mata, quem tem menos dinheiro também ganha você. A questão é essa, que o Flamengo ele tem largado, e não propositalmente, embora algumas das escolhas que o Flamengo tenha feito, elas são discutíveis ao longo desses 3 últimos anos até, os pontos corridos. Que para um clube que está nesse cenário, nesse contexto que o Calçade falou, seria o tiro certo. Você falar, cara, não quero saber mesmo. Nem para ninguém.
porque pontos corridos aqui, com a grana que eu tenho, com o elenco que eu tenho, com o investimento que eu faço, pontos corridos ninguém tira. É meu e ninguém tira. Agora já não é mais assim, o Botafogo briga com a grana e tudo mais, mas assim, eu acho que era a tua garantia. Porque é claro que você apostar tudo numa Libertadores, cara, você vai correr o risco de acontecer com o Flamengo, sei lá, e nem tem sido o caso, tá? Sim. Não tem sido o caso. Mas de acontecer com o Flamengo o que aconteceu, sei lá, com o Botafogo no primeiro jogo contra o São Paulo, você tá fora da Por isso o Botafogo não larga os pontos corridos esse ano. Claro, o Botafogo não larga, exatamente. Ele tem mais elenco que o Palmeiras para brigar pelo título de pontos corridos na reta final. E ele talvez tenha se reforçado dizendo, cara, eu tô na briga, sou líder do Campeonato Brasileiro por pontos corridos e tô muito na briga da Libertadores. Não vou poupar na Libertadores, mas vou trazer reforço. Agora, duas questões sobre o Flamengo. Primeira, eu discordo de vocês sobre a Copa do Brasil. Eu concordava até antes da semifinal. Porque se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ele passou pelo Corinthians, ou ele ganha do Vasco ou do Atlético na final. E são jogos para o Flamengo muito grandes. O Atleticano pela provocação e o Flamengo e Vasco. Acho que isso, o peso dura 10 minutos. Eu acho que Porque é o seguinte, claro que o dia vai ser uma festa. Eu acho que alivia muito. Sabe o que é para o Flamengo hoje e para o torcedor? É assim, é a dobradinha. Você ganhar só um desses títulos, para ganhar só um, tem que ser a Libertadores, tá? E ainda vai ter gente falando, chiando. Não, eu pensava com vocês até a semifinal. Se vier na dobradinha é lucro, né? Se for que vem a Libertadores. O brasileiro e a Copa do Brasil, já tem chiadeira, porque não ganhou a Libertadores. Porque as dobradinhas foram com Libertadores, a Copa do Brasil e o brasileiro. Libertadores e Copa do Brasil, eles aturam. Então, mas assim, o ideal... Mas, lá também. Cara, mas tá bom, né? O Jean é o ambiente que foi criado. Eu acho que depende de quem ganhar a Libertadores. Foi criado esse ambiente. Se for o River então, Coca-Cola, alivia muito também. Se cai para o Penharol... Então, essa é a questão também, né, Calçade? Porque acho que isso... Uma coisa é você ser eliminado para o Botafogo, né? É nada. É você ser eliminado para o River Plate. Não é pior. Pelo menos para qualquer Emocionalmente é pior. Não. Tecnicamente, óbvio, não. Quem você está falando? Pro Flamengo. Não, porque é pela rivalidade e tal. Claro. Não, tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista de uma análise racional, você cair para, sei lá, River Plate e Botafogo um ano e no outro... Cara, beleza. É claro que vai ter um monte de influencer berrando, dizendo que é um absurdo, que ele já se viu, que aqui é Flamengo, mas etc. Mas esse é o termômetro. Você tem razão racionalmente. Mas não pode ser. Eu acho que já tem clube que não age dessa maneira. Se você cai para Olímpia e Penharol em duas Libertadores, é muito absurdo. É muito absurdo, porque você está falando... A diferença é enorme. Você está falando de diferenças que aí é inaceitável do ponto de vista racional, é inaceitável. Porque você está falando não de uma eliminação, que foi um acaso, e nem foi um acaso o que aconteceu no Paraguai o ano passado, mas assim, se você cai duas vezes para dois adversários inferiores e merecendo essas eliminações, aí é para assaltar a veia mesmo, para bater na mesa, para ficar irritado, porque convenhamos. Então, mas a medida é emocional, por mais que você tenha toda a razão. E o que vai valer, no final das contas, é a medida emocional, não é a racional. Você está dizendo que o Flamengo age dessa maneira, a direção do Flamengo age de maneira emocional. 90% dos clubes, obviamente, algumas exceções. Eu até acho, e assim, não tenho nenhuma simpatia pela linha de trabalho, pelas ideias, pela linha de trabalho da direção do Flamengo, mas eu até acho que as demissões dos treinadores quando o Flamengo foi campeão, que não foram demissões, no meu modo de ver, absurdas. Claro que depois, se o time começa a perder, todo mundo fala, mas que absurdo trocar de técnico, né? O Rogério Ceni foi campeão, o Dorival foi campeão, como é que você... Eu acho que assim, pelo Flamengo desejar algo a mais, porque vamos olhar como é que foi... São compreensíveis, a vitória. São compreensíveis. Então, assim, ali não foi na emoção. Quer dizer, a direção do Flamengo não disse, puxa, fomos campeões da Libertadores em cima do Atlético Paranaense e é isso que vale. Não. Eles olharam para como estava o time naquela reta final, eles olharam para o que foi a decisão contra o Atlético Paranaense e resolveram fazer uma troca de treinador, acreditando que aquela troca traria um futebol melhor. E a minha segunda questão... Eu não acho absurdo também, né? aquilo. Tomaram como base também a decisão contra o Corinthians na Copa do Brasil. Sim, também. E uma segunda questão. Quando o Calçade fala sobre a necessidade de espetáculo do Flamengo, eu me pergunto se o Tite não foi absorvido um pouco por isso. A gente já falou disso no último Linha. O time do Tite entrar no mata-mata com De La Cruz, sem plena forma, abrindo mão de um cara que está jogando... Arrascaeta, abrindo mão de um cara que era um volante, que estava jogando muito bem no passe, na marcação, não tem absolutamente nada a ver com a história do Tite.
Eu já falei sobre isso e vou repetir. Eu acho que o Tite, nessa reta final de temporada, tem que voltar a ser Tite. Então, por exemplo... Mas escolher o Pulgar e não o Léo Ortiz não é voltar a ser Tite? Não, escolher ambos. Então eu vejo diferente. Eu acho que ele... Ambos, essa é a questão. O ser Tite, nesse caso, é o seguinte. Eu vou colocar a estrutura que funcionou bem até agora. Com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Mesmo com Arrascaeta e Pulgar não estando 100%. Mas essa é a estrutura. Tanto que a explicação dele... foi o meu entendimento antes do jogo, que é por que Pulgar e não Léo Ortiz? Pelo seguinte, todas as vezes que o Léo Ortiz jogou, eram dois no meio de campo. Quando você faz a opção pelo Léo Ortiz com o Nico de la Cruz, é diferente. Você traz o Léo Ortiz para primeiro volante numa situação que não era aquela que ele vinha jogando. Então o Pulgar faz isso sempre. Então, mas aí, e aí você faz a opção pelo Pulgar. Isso. Por isso que eu acho que o Pulgar, tem lógica nessa de alguma maneira, é ser Tite. Dizer, cara, eu preciso de um volante mais pegador, porque meu outro volante é um... E é bom que se diga também, né? Porque quando o De La Cruz jogava mais adiantado, ou várias das vezes que ele jogou mais adiantado, era uma unanimidade dizer, não, o De La Cruz é melhor vindo mais de trás, vendo o jogo, tendo possibilidade para passe. Então também é bom que se diga. Eu acho que por isso que eu acho que assim, talvez a lógica fosse o Léo Ortiz com o De La Cruz, mas ele não faz essa escolha justamente porque ele foi Tite. Assim, independentemente... eu vejo... Isso não é uma crítica. Você sabe que eu gosto muito do Tite e eu tenho sido, inclusive, muito mais brando que você nas críticas ao Tite nesse momento. Eu entendo as suas. Eu acho que o Tite foi um pouco absorvido, porque um time com Pulgar e o Léo Ortiz, bem seguro. E aí, Gerson, Arrascaeta, o Gonzalo Plata e Bruno Henrique, com bastante estabilidade, tem de uma hora fazer um gol, porque tecnicamente é muito melhor que um time contra o Peñarol. Aí pode voltar a ter um pouco mais de controle emocional, porque o time desmonta. Né? Impressionante como o time do Flamengo toma um gol, como o time sente, né? Parece que fica um time ansioso. Ele não se livraria de fato de ter deixado De La Cruz no banco. Exatamente. Tá legal? Aí a porrada talvez fosse mais forte. Então, escalou Ortiz, deixou De La Cruz. Aí iam reclamar que faltou De La Cruz por causa do espetáculo, não sei o quê. Mas ele ganhou o jogo. Né? Aí classifica esse jogo. Mas você não sabe se ele ia ganhar o jogo assim. Como é que você garante? Mas ele ganhou o jogo. Eu acho que o time fica um pouco mais seguro. Mas não dá para afirmar que ganha o jogo. Eu acho que era mais difícil tomar, por exemplo, os contra-ataques que tomou. Todas aquelas bolas que eles erraram na pequena área, ia ser resolvido com o Ortiz. Porque se o Zinho ainda fala na transmissão, ele fala assim... porque o que acontece, né? Facilita para todo mundo, inclusive, que está na frente. Todos os 5 milhões de influencers rubro-negros, eles focaram na não escalação do Ortiz como problema para a derrota Peñarol. Quer dizer, ao não escalar um volante, o Tite perdeu. Aí, se ele deixa o Nico de la Cruz no banco, ele ia se ferrar por causa disso. Mas, gente, se perde o De La Cruz, você De La Cruz. Não, isso não é isso. É emocional, mas isso é a razão que você precisa pensar um pouquinho. O que acontece? Né? Ele vai por um caminho que era o caminho do Flamengo que vinha rendendo, não é? Agora, o Zinho pergunta na transmissão, aquela bola na pequena área, a pequena área tem 5,50 metros. O Bruno Henrique estava dentro da pequena área, ele devia estar a 4 metros do gol. Vem o cruzamento, ele sozinho, bum, dá em cima do goleiro. O goleiro pega. Sim. O que tem a ver com o Ortiz, aquele lance que ele perde o gol? Não tem a ver com o E todos os outros gols perdidos têm... Qual time do Tite a vida inteira jogou com o atleta com a característica do De La Cruz de segundo... Mas tudo bem, mas sabe o que é? O problema é que assim, você falando assim, me dá a impressão de que o Flamengo foi massacrado pelo Peñarol, que tomou uma série de contra-ataques na sequência. O Peñarol perdeu várias chances, tinha muito espaço para mas assim, o problema do Flamengo, o principal problema do Flamengo, porque ainda que ele tomasse 2 gols, o Flamengo é um time com potencial para criar mais, não finalização, para fazer mais, para criar mais. E aí eu acho que ter a dupla Léo Ortiz, embora isso fosse mais Tite, como você disse, não acho que ter a dupla Pulgar e Léo Ortiz fosse fazer a diferença nesse aspecto. E o momento do Léo Ortiz, inclusive, porque o que faltou para o Flamengo foi, para mim, a qualidade... Ok, tomou o gol de contra-ataque, poderia até ter tomado outro, mas essa não é a principal questão. A principal questão, pelo menos no meu modo de ver, é que com um elenco como esse, com jogadores como esse, o que você espera é que o Flamengo consiga produzir mais ofensivamente, criar mais. Porque quando o Calçade fala da chance do Bruno Henrique... Quantas outras grandes chances a gente cita no jogo do Maracanã? Porque aí o desespero começa a bater, e então foram 40 cruzamentos.
40 cruzamentos para um time com essa qualidade. Então, não é só o Ortiz ali, tem muito mais coisas para serem vistas e resolvidas, mas o Flamengo está no jogo. Sim. Desde que não jogue o que jogou no Maracanã. Amanhã a gente transmite a Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza. Jogo de ida, o Corinthians venceu. Então, eu não acho que seja uma questão de ambiente, algo pessoal do Tite contra o Gabriel. O outro aspecto que eu vejo é que, cada vez mais, do ponto de vista da diretoria do clube, o Flamengo como instituição e o Gabriel, o que existe hoje é uma procissão até o fim do contrato. Assim, dolorosamente aguardando dia após dia esse contrato terminar. Porque a questão da renovação, num determinado momento, foi para cima da mesa, não andou, o Gabriel não gostou daquilo que viu, o Flamengo disse que não vai mudar o que está no papel, houve a possibilidade, o flerte com o Palmeiras, o Gabriel chegou a dar algumas declarações que pareciam definitivas, ele chegou a falar depois de um jogo que tinha decidido que não ia ficar. Bom, o Marcos Braz disse coisas diferentes ao longo do tempo, o Landim, como presidente do Flamengo, deixou muito claro que o clube tem a sua posição em relação ao Gabriel e essa posição não vai mudar. Aí o Pedro se machucou. Quando o Pedro se machucou, bom, agora tem vaga. Antes era uma decisão técnica, eu vou usar o Pedro, não o Gabriel. O treinador tem essa prerrogativa. E acho pouco discutível, ou quase nada discutível, em relação à parte técnica durante esse ano. Mas aí o Pedro se machuca e a gente falou aqui, bom, agora o Flamengo pode ter que recorrer ao Gabriel. E o Flamengo não recorre ao Gabriel. O Gabriel continua na mesma situação. É como se o Pedro estivesse aí jogando. Carlinhos joga, Bruno Henrique joga na referência. O Gabriel continua sendo tratado como um jogador que está à margem. E eu acho que ele está à margem porque o clube decidiu assim. Não é uma coisa do Tite com ele, é uma coisa do clube. A última declaração do Marcos Braz a respeito do Gabriel não é impossível ele renovar, mas é pouco provável. O Flamengo, teoricamente, precisa dele em campo. Ele não vai ao campo, então alguma coisa precisa ser dita considerando o que está acontecendo nos treinamentos durante a semana, ambiente, e como muita gente fala e porque gosta de falar. E tem sempre gente aqui desse lado disposta a ouvir porque faz parte do trabalho. Os relatos não são de um jogador que está buscando, de fato, um lugar, mais minutos, como ele sempre pediu. Então fica uma coisa de posturas. Eu quero jogar, mas eu não faço por onde. Não, está tudo bem com ele, mas ele não joga. É essa coisa, para ilustrar a palavra que eu usei. É uma procissão aguardando a chegada do fim do contrato. Zupac. A leitura que eu fiz da entrevista, da declaração do Tite, é que ele tentou ser o mais político possível e tentou o mínimo possível rasgar o Gabriel publicamente, porque não é também do feitio dele fazer isso publicamente. Mas, assim, a narrativa passada na entrevista de que o Gabriel teve os poucos minutos que teve por causa das lesões, ela se sustenta muito pouco quando a gente mostra essa tela. Dos 40 e tantos, dos 66 jogos do Tite, da comissão, o Gabriel esteve disponível em 40 e muitos, foi titular em 3. Então, assim, é claro que os problemas físicos e disciplinares que o Gabriel teve nesse período, nesse ano da comissão do Tite à frente do Flamengo, ajudaram a afastá-lo dos holofotes. Mas, assim, existem algumas verdades nessa história. Uma, a comissão técnica do Tite, incluindo ele, eles não morrem de amores pelo Gabriel. Isso é uma verdade. Eles preferem o Pedro como jogador, até como característica, falando, do que o Gabriel. Isso também é verdade. Quando eles chegaram, o Gabriel já era reserva. O Sampaoli termina a sua passagem com o Gabriel já no banco de reservas. Isso também é verdade. O Gabriel vive um momento muito ruim, tecnicamente falando. Tecnicamente, disciplinarmente, fisicamente, porque teve as lesões. E tudo isso, inclusive, fez a diretoria do Flamengo optar por não dar mais do que 1 ano de contrato a ele. Isso também é verdade. Esse combo como um todo, preferência do treinador, sim, preferência do treinador, fase do jogador,
comportamento do jogador, olhar da diretoria sobre a renovação de contrato, concorrência direta com o melhor centroavante do país. Todos estes fatores culminaram no distanciamento do Gabriel dos holofotes. Mas entre esses fatores está a preferência do técnico também. O Tite não colocou o Gabriel mais vezes porque ele não quis colocar. E eu acho que ele está correto. O Gabriel não fez por onde mesmo. Acho que ele está correto. Mas tem dele, não é só o Gabriel esteve machucado e por isso ele não jogou. De novo, volto à história que a gente falou no comentário anterior sobre o Flamengo, quando eu trouxe do Léo Ortiz e a decisão de colocar o time em reserva. Enquanto o trabalho estava se desenvolvendo e todo mundo observando o que seria o Flamengo do Tite, a decisão de não colocar o Gabriel, ela era muito compreendida. Muito compreendida. Bastou o Flamengo entrar numa tremenda de uma má fase e o canhão virar para o peito da comissão técnica, que não pôr o Gabriel virou um problema. Cresceu, o problema cresceu porque o Flamengo piorou. Assim, nos últimos jogos ele nem relacionado foi sob a justificativa de que ele estava com dores, com edema, a fibrose, na verdade, que ele estava tratando para estar bem para o jogo de quinta-feira contra o Penharol. Não sei se para jogar desde o início, acho que não, mas a impressão que tenho é que, dado o drama que o Flamengo se colocou na última quinta-feira, o Gabriel passa a ser visto como uma opção maior do que era antes do Flamengo entrar em crise. Mas é um problema que ficou maior e que todo mundo tem responsabilidade, incluindo o treinador, que não coloca porque não gosta do jogador, porque prefere outro atleta. O Gabriel não se ajuda, a diretoria também não quer, mas o Tite também gosta pouco dele. Vamos seguir aqui o Sport Center, já mais da vida do Flamengo. Agora, você me encontrou quando chegou aqui ao estúdio, e uma das primeiras coisas que você me falou foi assim, incrível, incrível, né? Que é uma coisa que realmente ficou marcada e a gente se lembra de Gabigol. E o momento do Gabigol, que coisa incrível, hein, rapaz? Estamos em setembro... 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Setembro de 2024. E Gabriel Barbosa hoje está numa situação completamente diferente daquela dos anos anteriores, que ele se consagrou como um dos maiores jogadores da história do Flamengo, né? Mas, ô João, tudo por... Não digo culpa, né? É ele que causou isso tudo. O Gabriel poderia estar numa outra situação no Flamengo. Eu acho que ele desfocou da carreira, não sei se ele se desmotivou de já ter ganho quase tudo no Flamengo, que eu discordo, né? Acho que o cara que joga no Flamengo tem que ser o mais motivado do mundo, né? Tá no melhor clube do mundo, com as melhores condições do mundo, com os salários melhores do mundo. Não do mundo, porque não, lá é outro patamar, né? Mas do Brasil e da América do Sul, da América do Sul, sem dúvida. E na melhor cidade do mundo, no meu entender. Então, acho que o Gabriel está sofrendo as consequências dos atos dele, infelizmente. O cara é ídolo, né? Cada vez que eu vejo ele entrando em campo e a torcida em êxtase, eu me convenço das atitudes erradas dele. Não é possível que ele não veja isso. Só que é o seguinte, Gabriel, olha, caindo de novo no seu colo, Gabriel. Infelizmente o Pedro se machucou, não temos um reserva para o Pedro. Caiu no seu colo de novo. Libertadores, tá aí, ó. Depende de você. É foco no final desses 3 meses aí que você tem de contrato com o Flamengo. Se você quiser ir depois, cara, seu nome já está na história do clube, mas seu nome pode ficar mais forte na história do clube dependendo desses 3 meses. Foca, cara. Foca que você vai conseguir. De novo, não é o Tite que tem que te botar, o Tite que vai te convencer. Você que vai convencer o Tite. E a torcida do Flamengo vai estar convencida quando você voltar a performar nesses 3 meses de que você é o cara. Foca que você vai conseguir trazer a sua terceira Libertadores pra gente. Rapaz, seria algo... Incrível! Incrível, épico, memorável. Olha, vamos aguardar. Pode acontecer. Só depende dele. Só depende dele. Agora, o presidente Valim gostaria de ter o Gabigol no Flamengo, na sua gestão, no seu mandato? O presidente Valim vai ter um modelo de gestão profissional, técnico. Quem vai decidir se o Gabigol fica, se não fica, vai ser o diretor esportivo, saber se ele é um cara, o treinador, saber se ele é um jogador que está no esquema que a gente vai querer jogar. Provavelmente sim, porque ele jogou assim com o Jorge Jesus. E vamos definir. Olha, Gabigol quer ficar? As condições são essas. Se ele quiser, mas a decisão... Quem fala em profissionalismo, o presidente pode até querer, desejar, mas a decisão vai ser uma decisão técnica, nunca vai ser uma decisão de paixão,
Pô, cara... Não é emoção, é razão. Não é emoção, é razão. Isso. Tem que ser. Profissional. E isso é uma coisa que muitas vezes falta no futebol, né? Profissional, né? Que muitas vezes é gerido pela emoção, né? Exatamente. Então, tudo que é pela emoção às vezes dá certo, mas a maioria das vezes dá errado. Exatamente. Tem que ter uma dose exata, grande, né? De razão. Razão barra... Nação Flamengo realizou na tarde desta segunda-feira a primeira atividade da semana com todo o grupo reunido aqui no Ninho do Urubu, visando a decisão de quinta-feira contra o Peñarol em Montevidéu, no Uruguai, pela Libertadores da América. Essa foi a primeira atividade onde o técnico Tite teve reunidos todos os jogadores à disposição, com exceção, é claro, daqueles entregues ao departamento médico. Se liga só como foi. Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really Terça na parte da manhã e logo em seguida parte em viagem para Montevidéu, no Uruguai. Treina na capital uruguaia na quarta-feira e na quinta tem a grande decisão contra o Peñarol, jogo válido pelas quartas de final da Libertadores da América. Flá TV é mais Flamengo para você. Essa nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, deixando aqui conteúdos diários para vocês nessa terça-feira, dia 24 de setembro aí, né? Semana mais importante do ano aí para o Mengão. O Flamengo na quinta-feira tem o jogo mais importante contra o Peñarol, quarta de finais, precisa vencer aí o Peñarol fora de casa no Uruguai, galera. Deixa aquele like se você é novo, se inscreva, ativa o sino e também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera.